Nesse vídeo vamos ver um fato que você não sabia sobre cada seleção da Eurocopa. Por exemplo, tu sabia que a Espanha já ficou 7 jogos seguidos sem sofrer gol? Acredite, quebraram um recorde. Entre 2012 e 2016 foram mais de 700 minutos sem serem vazados. Enquanto que Portugal foi campeão em 2016, vencendo só um jogo no tempo normal. E essas são só duas curiosidades. Vamos ver um fato sobre cada seleção e bora começar com a Albânia, que disputa um grande torneio apenas pela segunda vez na sua história. A primeira foi a Euro de 2016. E em 2016, eles tinham um jogador chamado Taulant Xhaka, que enfrentou seu irmão, Granit Xhaka, na partida contra a Suíça. Sim, dois irmãos se enfrentando por dois países diferentes, algo que nunca tinha acontecido antes na Euro. E se a Albânia é uma seleção pequena, o próximo país é o maior campeão da história da Europa, a Alemanha. É realmente impressionante. O time da casa está jogando a Euro pela 14ª vez. Se classificam em sequência desde 1972. Então eles também são a seleção com mais partidas ganhadas na história da Euro, além de ter o recorde de mais finais disputadas. Eles jogaram 6 finais, ganhando 3. E outro fato curioso é que a Alemanha teve o jogador mais velho da história numa final. Em 2008, o goleiro Jens Lehmann foi para a decisão com 38 anos. E vamos passar por todos os países em ordem alfabética. Então depois da Alemanha, bora ir para a Áustria. E a Áustria só jogou uma Eurocopa pela primeira vez em 2008, quando sediaram o torneio. Pois é, antes disso eles nunca tinham disputado. Mas lá em 1954, a Áustria conseguiu terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo. Pelo menos tem uma medalha de bronze. Continuando, a gente chega na Bélgica. E a Bélgica tem uma boa seleção, mas nunca na história eles ganharam sequer um único troféu. A única conquista oficial na história foi uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 1920. Faz muito tempo. Mas eles já chegaram bem perto de ganhar a Euro, quando em 1980 alcançaram a final. Só acabaram perdendo por 2-1 para a Alemanha, além de nunca terem jogado uma final de Copa. Na história toda, a Bélgica só chegou nas semis do Mundial 2 vezes. Isso quer dizer que a Croácia tem mais sucesso no futebol do que a Bélgica. Eles chegaram em 2 semifinais e uma final de Copa do Mundo. Mas o fato mais impressionante é que a Croácia ganhou a medalha de bronze em 2022, ganhando só 2 jogos. Sim, eles só ganharam um jogo na fase de grupos e a disputa pelo terceiro lugar. Tirando essas 2 vitórias, só empataram e passaram nos pênaltis. Que loucura! E se tu achou isso impressionante, vamos ver ainda muito mais fatos. Um sobre cada seleção e o próximo realmente me impressionou. Agora, continuando, a gente chega na Dinamarca. E um fato que me deixou surpreso é que, dos 26 jogadores convocados para a Euro, nenhum joga na Liga Dinamarquesa. Sim, 100% da sua seleção joga fora da Dinamarca. Eles têm até 5 jogadores atuando na Bélgica, mas nenhum na Dinamarca. Mesmo que tenham clubes famosos como o Copenhagen. Só eles e a Albânia que não tem jogador da sua própria liga. Pois é. E na Euro anterior a Dinamarca foi uma zebra, chegando na semifinal. Mas tem um país que nunca conseguiu sequer passar da fase de grupos. A Escócia. Sim, todas as vezes que a Escócia jogou a Euro, caíram na fase de grupos. E se tu acha isso ruim, a mesma coisa aconteceu na Copa do Mundo. A Escócia jogou 8 Copas do Mundo, mas em todas foram eliminados na fase de grupos. Isso é impressionante. Mas não deveria ser assim, porque a Escócia é um dos berços do futebol. Eles jogaram a primeira partida de seleções contra a Inglaterra em novembro de 1872, há mais de 150 anos. Tem muita história. Agora, continuando em ordem alfabética, depois da Escócia, a gente chega na Eslováquia. E um fato interessante é que o maior estádio deles tem capacidade para só 22 mil pessoas. Para comparação, o maior estádio da Eslováquia é menor que o Craven Cottage, estádio do Fulham. Isso porque sua população é de só 5 milhões de pessoas, muito pequena. Mas eles não são o menor país da Euro. Entre todas as seleções da Euro, a que tem a menor população é a da Eslovênia. Cara, a população deles é de só 2 milhões de pessoas. Para comparação, 22 estados do Brasil têm a população maior que a da Eslovênia. A cidade de São Paulo tem uma população quase 6 vezes maior. Mesmo assim, a Eslovênia já jogou 2 Copas do Mundo e está na sua segunda Eurocopa. Agora, continuando, vamos para uma seleção muito forte, a Espanha. Cara, a Espanha divide com a Alemanha o título de maior campeã da Euro. Eles têm 3 títulos,
64, 2008 e 2012. E com esse sucesso também veio recordes. Em 2012, a Espanha teve simplesmente a melhor defesa de um campeão na história. Em 6 jogos, só sofreram um gol. Eles tomaram um gol no primeiro jogo da fase de grupos e depois disso, o Casillas não foi vazado de novo. Impressionante. Então eles também têm um recorde de mais minutos sem sofrer gol na Euro. Depois daquele gol sofrido em junho de 2012, eles só foram tomar outro gol no último jogo da fase de grupos da Euro seguinte. Acredite, foram 734 minutos sem tomar gol. 12 horas de jogo. Que impressionante. Esse foi de fato o auge da seleção espanhola. A Espanha tem até mais participações na Euro do que a França. A Espanha está na sua 12ª Euro e a França na sua 11ª. Mas a seleção francesa é a segunda com mais participações consecutivas, ficando só atrás da Alemanha. Eles se classificam em sequência desde 1992. E o técnico deles, Didier Deschamps, está na sua 6ª Eurocopa. Como jogador, ele disputou 3 vezes e está na sua 3ª Euro como técnico. E outro recorde francês é o de maior número de gols marcados numa única Euro. Lá em 1984, eles foram campeões fazendo 14 gols em 5 jogos. Acredite, uma média de 2,8 gols por jogo. E 9 desses foram marcados pelo Platini, que merecidamente ganhou a bola de ouro. E depois da França, vamos para literalmente o pior país da Euro de acordo com o ranking da FIFA, a Geórgia. De todos os países na Euro, a Geórgia é o que está mais baixo no ranking, ficando na posição 75. Sim, até ficam atrás de outras seleções ao redor do mundo, como a Jordânia e até o Congo. Mas agora, pela primeira vez na história, eles se classificaram para um grande torneio. Então a gente viu um fato sobre metade das seleções. Bora continuar e ir para as outras 12. E seguindo para o próximo país, a gente chega na Holanda. E a Holanda é a única seleção que disputou 3 finais de Copa do Mundo, mas não tem nenhum título. Sim, jogaram 3 finais e perderam todas elas. Mas quando se fala em Eurocopa, foram campeões em 1988. E entre todos os países, a Holanda chegou na Euro de 2024 com a maior porcentagem de vitórias. Sem contar com 2024, eles jogaram um total de 39 partidas. E dessas 39, ganharam 20. Isso dá uma porcentagem de vitórias de 51,9%, a mais alta entre todos os países. Vamos ver se isso vai mudar esse ano. E outra seleção que também já chegou na final da Copa do Mundo, mas nunca ganhou, é a Hungria. Já chegaram na final no Mundial em 38 e 1954. Agora na Eurocopa nunca foram muito longe, mas mesmo assim tem um recorde, o de jogador mais velho a disputar o torneio. A Alemanha tem um jogador mais velho a jogar a final. Agora no torneio no geral, esse recorde fica com o jogador da Hungria. E não faz muito tempo, aconteceu em 2016. Naquela edição a Hungria foi com o goleiro Gábor Király, que estava no time titular com 40 anos de idade. E na última partida, nas oitavas de final contra a Bélgica, ele teve a maior nota do SofaScore entre todos os jogadores húngaros. Acredite se quiser. Agora, continuando, vamos ir para o próximo país. E se antes a gente viu que a Dinamarca era uma seleção sem nenhum jogador de sua própria liga, a Inglaterra é o completo oposto. Dos 26 convocados para a Euro, 24 jogam na Inglaterra. Só 2 atuam fora, o Bellingham e o Kane. O resto são jogadores da Premier League. Mais de 90% da seleção inglesa atua em sua própria liga. E não é à toa, a Premier League é a liga mais forte do mundo. Mesmo assim, a seleção inglesa nunca venceu uma Euro. A primeira vez que chegaram na final foi só em 2021, quando perderam a chance de levantar o título em sua própria casa, sendo derrotados para a Itália. Isso aí foi uma das maiores decepções da história do futebol inglês. E a Itália ganhou sua 2ª Eurocopa, se confirmando mais ainda como uma das maiores seleções da história do futebol. Além das 2 Euros, ganharam também 4 Copas do Mundo e foram vices 2 vezes. Mas a última vez que a Itália jogou o mata-mata do Mundial foi justamente no ano que foram campeões. Em 2010 e 2014 caíram na fase de grupos e não se classificaram para 2018 e 2022. Uma decadência. Agora, outro fato aleatório é que para essa Euro, a Itália também é uma seleção com quase todos os jogadores atuando em sua própria liga. Literalmente todos os seus atacantes e todos os seus zagueiros atuam na Série A.
Os únicos que jogam em outros países são os goleiros Donnarumma, Vicário e o Jorginho. O resto joga na Itália. E depois da Itália, vão para a seleção da Polônia, que acaba não sendo nem um pouco vitoriosa na Euro. Até 2024, a Polônia jogou um total de 14 partidas de Eurocopa, mas só venceu 2. Isso dá postais de vitórias de só 14%. E quando foram dos países sedes na Euro de 2012, foram literalmente o pior time da casa da história. De 16 seleções, a Polônia terminou em 14º. Imagina se não tivesse a torcida ainda. Mas pelo menos na Euro seguinte, chegaram até as quartas de final, só perdendo nos pênaltis para Portugal, que se tornou campeão. E essa Euro de 2016 foi o primeiro título da história de Portugal. Antes disso, eles nunca tinham ganhado qualquer título. Mas um negócio realmente impressionante que muita gente não sabe é que Portugal nunca foi eliminado na fase de grupos da Euro. Eles são literalmente a única seleção que se classificou para o mata-mata em todas as vezes que jogaram. Pois é, sua pior performance foi cair nas oitavas de final. E quando Portugal finalmente ganhou em 2016, eles também quebraram outro recorde: ser campeão com o menor número de vitórias no tempo normal. Sim, das 7 partidas, só teve uma que Portugal ganhou em 90 minutos, a semifinal contra o País de Gales. O resto eles empataram, como na fase de grupos, ganharam nos pênaltis ou marcaram gol na prorrogação. Que loucura! Indo agora para a próxima seleção, a gente chega na República Tcheca, que no passado, com o nome de Tchecoslováquia, ganhou a Euro de 1976 e ganharam a final contra a Alemanha nos pênaltis, com o último jogador metendo uma cavadinha. Em inglês, esse gol de cavadinha se chama Panenka, inspirado no nome do cara que fez isso contra o goleiro alemão. E a antiga Tchecoslováquia também foi vice-campeã da Copa do Mundo 2 vezes. Mas como República Tcheca, também tiveram história de sucesso, chegando na final da Euro de 96. Agora, se a República Tcheca já teve sucesso, vamos agora para uma das seleções mais fracas, a Romênia. Se a gente somar o valor de mercado de toda a seleção romena, não chega nem 100 milhões de euros. É o menor valor de mercado de toda a Euro. E se antes a gente viu que a Holanda tem um maior aproveitamento de vitórias, a Romênia é o completo oposto. Até a Euro de 2024, eles disputaram 5 Eurocopas, totalizando 16 partidas. Mas dessas 16, só ganharam uma. Sim, só venceram um jogo, e foi em 2000, quando derrotaram a Inglaterra por 3-2. Desde aquele dia, não venceram mais, deixando a Romênia com a porcentagem de vitórias de só 6%. Imagina, ganhar um de 16. E se a Romênia já jogou várias Euros, vamos agora para uma seleção que disputa pela primeira vez, a Sérvia. Pois é, a Sérvia já jogou várias Copas do Mundo, só que essa é a primeira Euro deles, acredite. Na verdade, eles só tinham jogado com o nome de Iugoslávia, que era um país que incluía Croácia, Eslovênia, Bósnia e etc. Mas depois de ser independente, essa é a primeira vez que consegue se classificar. Mas a seleção da Sérvia, na verdade, tem um valor de mercado maior do que a da Áustria, Polônia e etc. Vamos ver como vão sair. A Sérvia tem até um valor de mercado maior que a seleção da Suíça, que está na sua 6ª Eurocopa. Mas em 18 partidas disputadas pela Suíça, sem contar com as de 2024, só tinham conseguido vencer 3. Sim, 3 vitórias em 18 jogos. Pelo menos agora ganharam a 4ª. E na Copa do Mundo, a Suíça tem um feito impressionante. Na Copa de 2006 na Alemanha, foram eliminados sem sofrer um único gol. Sim, isso é possível. Eles não tomaram nenhum gol na fase de grupos e nas oitavas foram eliminados nos pênaltis. Isso que eu chamo de uma boa defesa. Agora, continuando, antes a gente viu que a Eslovênia tinha a menor população da Eurocopa. Então agora vamos para a seleção do país mais populoso, a Turquia. A população da Turquia é de 85 milhões, a maior das seleções da Euro. E como a gente viu no vídeo sobre as zebras, a Turquia já ganhou uma medalha de bronze na Copa do Mundo. Essa foi uma das maiores zebras de todas. E naquela época, a Turquia tinha um jogador Hakan Şükür, que ainda é o seu maior artilheiro com mais de 50 gols. Depois, em 2008, eles também terminaram em terceiro na Eurocopa, além de terminar em terceiro lugar na Copa das Confederações de 2003. Pois é, eles têm um lance com a medalha de bronze. Indo agora para a próxima seleção, a gente chega na Ucrânia, que na Eurocopa tem um fato impressionante. Em literalmente todas as partidas que a Ucrânia jogou na Euro, eles tomaram gol. Desde sua independência, eles jogaram a Euro em 2012, 2016 e 2020.
E em 11 partidas, não teve um único jogo que não sofreram gol. Mas mesmo sem uma defesa tão boa, em 2021 chegaram nas quartas de final. Também anos antes, em 2006, conseguiram chegar nas quartas de final da Copa do Mundo, só perdendo para a Itália, que seria a campeã. E além da Euro, a Copa América também é um dos torneios mais importantes de todos. Então nesse vídeo eu mostro como que foi a campanha do Brasil em cada Copa América, de 2001 até a mais recente. Eu acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!